falar que eu acho que não tem volta essa medicina integrativa na vida da gente, não só na oftalmologia, mas eu acho que o ser humano, o indivíduo, ele não é um olho, ele é um corpo completo, quer dizer, a gente precisa ver o indivíduo na sua totalidade para poder tratar qualquer coisa em qualquer parte, e eu acho que disso depende, quer dizer, essa visão aí da integrativa que mudou muito, muito, muito a minha vida, quer dizer, a minha vida acadêmica, a minha vida profissional. Eu tenho me dedicado nos últimos 2 anos a estudar, a fazer uma nova medicina, quer dizer, o que é uma coisa apaixonante. Estou encantada. Desse meu encantamento surgiram algumas teses. Aqui a Marise está na lista para um novo grupo que nós estamos fazendo. O Renato já trabalhando com a vitamina D. Nós estamos com um outro projeto também em vitamina D, com uma vontade de montar um grupo grande de estudo em vitamina D. Eu acho que isso é extremamente importante. Uma das coisas piores que tem na medicina integrativa é a gente escutar: cadê a evidência, cadê o fato, cadê isso, cadê aquilo. Então, eu digo que eu estou ajudando a criar evidência, e dentro disso, além dos estudos científicos propostos, dos estudos clínicos, eu estou me dedicando, quer dizer, eu já falei com o Renato, agora esse Covid mudou um pouco a vida da gente, mas o nosso próximo passo é ter um ambulatório de integrativa lá na escola, o que seria assim... eu sou uma pessoa focada em realizações, então eu acho que essa vai ser mais uma bandeira que eu levantei. Já conversei no departamento, já recebi carta branca. Isso a escola tem bastante, ela nos dá uma chance de crescer, de desenvolver, de fazer as coisas, e eu acho que está aí o convite para aqueles que se interessarem. Se Deus quiser, isso tudo vai passar logo e a gente vai poder voltar ao nosso novo normal. E talvez o novo normal inclua essa nova medicina, essa nova visão, esse novo jeito de ver o ser humano, de ver a medicina, de tratar, não tratar uma doença, mas aquela, como é minha bandeira atualmente, eu não quero tratar doente, eu quero que as pessoas não fiquem doentes. Então, eu acho que isso é muito importante nessa nova aí, nesse novo mundo que nós vamos viver. Chega de falar, vamos ouvir quem sabe. A Luciana vai falar, minha fiel escudeira aí também tem me acompanhado há anos, quer dizer, uma pegada profissional fantástica e pessoal também, que ela é uma querida amiga e vai me ajudar nesse projeto. Então, contamos com todo mundo, porque juntos nós fazemos bem mais e somos melhores. Muito obrigada, bom curso. Luciana, você agora. Está sem áudio. Pronto. Ok. Então, ouvir a Cris assim falar nessa empolgação toda, acho que deixa a gente cada vez mais motivados. E hoje o que eu posso dizer para vocês é que eu não consigo exercer a medicina sem exercer a medicina integrativa. E como a Cris falou, e o Renato também um dia me falou isso, eu vejo essa área como um caminho sem volta. Eu acho que desde um paciente que entra no nosso consultório para receber uma prescrição de um óculos, até um paciente que entra com uma doença grave, esse olhar integrativo vai fazer toda a diferença na vida dele. Isso em todas as áreas, né? Como já dizia Hipócrates, né? É mais importante a gente ver a doença que o indivíduo que tem a doença do que tratar a doença que aquele indivíduo tem. E eu acho que é basicamente isso que a gente tem tentado fazer, né? Eu acho que a medicina está mudando, eu acho que cada dia a gente percebe os efeitos do meio ambiente, do estilo de vida, da alimentação. A nossa alimentação mudou muito, o nosso solo mudou, o meio ambiente mudou. Então, assim, eu acho impossível a gente fazer uma medicina de qualidade sem pensar nos conceitos complementares, sem pensar
na medicina integrativa. E o próprio nome diz, né? Ela complementa. A gente não vai deixar de exercer a medicina tradicional porque a gente está fazendo isso. Assim como eu tenho habilidade para prescrever um biológico para o meu paciente, eu posso, dentro daquilo tudo que eu já fiz, prescrever uma vitamina D, prescrever um ômega 3, prescrever uma cúrcuma, e isso tudo baseado em evidências. Eu acho que, como a Cris sempre fala, a gente tem que parar com essa mania de falar que a gente está fazendo coisa sem evidência. E é isso que a gente precisa, né? É a união de pessoas que estudam, pessoas sérias, com credibilidade. É assim que a gente vai poder ter dados para poder, de fato, ter essa medicina séria, né? E não apenas uma medicina que a gente possa dizer que a gente exerça porque a gente gosta, né? Então, parabéns para o Renato, eu sou muito grata a ele por ter plantado aí uma sementinha um dia. A Cris há muito tempo já fala disso e hoje eu acho que realmente é um caminho sem volta. Obrigada, Renato. Obrigado eu a vocês duas, né? Pessoas tão próximas a essa área, que estão vendo os benefícios da parte integrativa ligada à oftalmologia. É importante para as pessoas novas que estão entrando aqui no curso pela primeira vez, que não sabem bem os conceitos, que não sabem bem a aplicação, mas é realmente uma área apaixonante, uma área que, para quem quiser fazer pesquisa, a Cris colocou à disposição a Escola Paulista para desenvolver processos e projetos de novo. Então, a ideia aqui não é só levar conhecimento a todos, porque são temas, às vezes, um pouco distantes da oftalmologia, que nós estamos acostumados, mas também criar a questão das evidências, que a Cris falou tão bem, e a ideia que ela tem de criar um ambulatório na Escola Paulista vai ser sensacional. E a gente, ao longo do curso, vai falar mais sobre isso. Quem tiver interesse, a gente vai estar de portas abertas depois para recebê-los. Bem, hoje a aula é sobre vitamina D. Estou falando sobre o ômega 3 na última semana, e hoje é a vitamina D. Eu tenho o grande prazer de trazer essa profissional tão conceituada, que formou-se na ABC também, isso é importante, né, Marise? Marise Castro, então, que é professora aqui da Escola Paulista, da parte endócrino, uma sumidade em vitamina D. E, Marisa, aqui a ideia é você colocar para a turma os conceitos gerais, clínicos, a parte da vitamina D no conceito geral, depois eu falo um pouquinho da parte final, da parte ligada para os olhos, então, tá bom? A palavra é com você, Marisa. Tá ótimo, Renato. Eu também quero agradecer inicialmente o convite, a oportunidade de estar aqui na quarentena, fazendo o que a gente mais gosta, que é dar aula, né? Pelo menos isso a gente consegue manter, graças à tecnologia atual. E conhecer também um pouco dessa oftalmologia integrativa que o Renato me apresentou alguns anos atrás, quando a gente se conheceu num congresso que eu não lembro onde é que era em Nova York ou em Barcelona? Nova York. Num workshop sobre vitamina D, aí que eu conheci o Renato lá e a gente conversou, inclusive porque ele é da mesma faculdade de onde eu me formei, né, no ABC, e depois vou querer assistir a aula de vocês, então, para saber o que a vitamina D faz no olho, porque ela faz tanta coisa, só não sei ainda o que ela faz no olho, mas vou aprender daqui a pouco com vocês. E a vitamina D realmente ela é um assunto do dia, né? Tem se falado muito de vitamina D. Agora eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu sempre fico tensa nesses momentos. Só clicar no share screen. Deu? Isso. Agora é só clicar no vitamina D no som gerais. Isso assim, tá ótimo. Pronto? Vocês estão assistindo? Pronto. Estão vendo Sim. direitinho? Sim. Bom, então, depois, Cristina, a gente pode conversar aí desse ambulatório que vocês vão criar, que eu vou também ter interesse em poder contribuir. Se tiver ao meu alcance, eu gostaria. A endocrinologia já é um tanto quanto integrativa, né? Uma especialidade integrativa, porque os hormônios têm essa função de integrar os sistemas. Então, a gente realmente tem várias interfaces, inclusive com o oftalmo, né? Desde o diabetes, as doenças da tireoide, o hipoparatiroidismo com as cataratas, a gente tem já várias interfaces aí com vocês e eu acho que sempre enriquece muito essa troca de experiências. Então, eu acho que é uma ideia fantástica, eu espero que dê certo. Tenho certeza que vai dar, né, pela disposição de vocês. E vou falar um pouquinho sobre a vitamina D. Então, o Renato me falou para a gente dar um overview geral, lembrando desde a fisiologia
até o que a gente sabe. Hoje eu vou falar, claro que não dá para falar tudo, né? Eu vou tentar resumir bastante, ser bastante objetiva, e depois, se surgirem perguntas, a gente vai trocando ideias aqui com vocês, tá? Então, para começar, lembrar a vocês que a minha especialidade, inclusive dentro da endocrinologia, tem a ver muito com o equilíbrio do cálcio. Vocês enxergam o mouse quando eu aponto? Sim, Parece sim. o mouse? Parece? Então, e a vitamina D tem muito a ver, né, desde os seus primórdios de conhecimentos que a gente tem sobre a vitamina D, sobre o metabolismo do cálcio e do fósforo e sobre a saúde óssea. Então, é importante lembrar que o cálcio da alimentação entra, né, no aparelho digestivo, ele é absorvido lá no intestino delgado e quem estimula a absorção do cálcio alimentar é a vitamina D. Né? Quem faz com que esse cálcio, através do transporte ativo, seja absorvido no intestino e vai para o sangue, é justamente a vitamina D. Né? E existe sempre uma perda pelas fezes do cálcio que não é absorvido. Tá? E esse cálcio, então, vai para o sangue. No sangue, ele vai, uma parte dele está sempre em troca, sendo trocado pelo osso. O osso é o nosso grande reservatório de cálcio. Cálcio e fósforo, né? Mas a gente aqui vai falar mais sobre o cálcio. E esse cálcio, ele sempre entra e sai do osso, ele não fica lá estagnado, existe uma troca constante para manter, inclusive, a calcemia dentro do normal. E um outro órgão muito importante para regular o cálcio no sangue são os rins, justamente através da filtração glomerular e da posterior reabsorção tubular do cálcio, que também é muito bem controlada, tá? E o que é muito importante é que esse cálcio no sangue, ele é mantido dentro do normal graças a um outro hormônio que é chamado de paratormônio, tá? Então, o paratormônio, que é produzido pelas paratiroides, ele não deixa com que o cálcio caia no sangue. Esse é um conceito muito importante que eu vejo que muitos médicos às vezes desconhecem. Raramente você vai ver cálcio baixo no sangue, porque justamente o PTH não deixa que isso aconteça. Os casos mais graves de cálcio baixo, nós vamos ver justamente no hipoparatiroidismo, quando o paratormônio não está presente. Então, aí realmente o paciente sofre de cálcio, hipocalcemias graves. Mas enquanto tiver cálcio no osso, o cálcio no sangue vai ser mantido dentro do normal graças ao paratormônio, que vai promover a reabsorção do osso e a reabsorção tubular do cálcio no filtrado glomerular. Então, paratormônio e vitamina D são dois hormônios que estão sempre ligados, tá? Agora, falando um pouquinho da vitamina D, é importante a gente lembrar, em termos históricos, que a deficiência de vitamina D ela se tornou um problema para a humanidade depois da Revolução Industrial. Tá? Então, isso era comum, é uma doença chamada raquitismo, que é a deficiência grave de vitamina D. Isso era comum no começo do século, nos grandes centros urbanos, né, que eram basicamente onde aconteceu a Revolução Industrial, na Inglaterra, na França, que além de deficiência de vitamina D, quando as pessoas saíram da zona rural e foram para as zonas urbanas, também tinha um estado de desnutrição crônico que levava, então, a essas deformidades ósseas, que é a expressão extrema da deficiência de vitamina D. Aqui vocês veem também, olha, as criancinhas, isso aqui é em Edimburgo, aliás, em Glasgow, na Escócia, vocês veem as perninhas tortas, que é raquitismo. Tá? Nessas crianças, no kindergarten, lá em Glasgow, também na mesma época, no começo do século passado, por uma deficiência grave de vitamina D. Tá? Quando se vivia na roça, na zona rural, essa deficiência não existia porque a exposição solar era muito grande, né? Mas depois que as pessoas mudaram para os grandes centros, aí isso começou a surgir e se tornou endêmico no começo do século passado, até que alguém descobriu
que o óleo de fígado de bacalhau curava esse tipo de raquitismo e que o sol prevenia e curava o raquitismo. Olha, faz 100 anos isso, tá? Então, foi mais ou menos 1920, nós estamos em 2020, está completando 100 anos aí da descoberta da vitamina D, que é numa época em que se descobriram todas as vitaminas, né, e pela ordem alfabética. Quando chegou a vitamina D, eles denominaram então de D, a letra D, e foi denominada de vitamina, embora a gente saiba que não é uma vitamina. Porque, por definição, vitamina é tudo que a gente não consegue produzir no nosso organismo e que a gente depende da ingestão pela alimentação, tá? Então, isso não se encaixa na vitamina, na vitamina D, porque a gente sabe que a gente consegue sintetizar a vitamina D desde que nós nos exponhamos ao sol, tá? Então, tá bom, se você for pensar por outro lado, a gente pode imaginar que não deixa de depender de um fator externo, que seria o sol, tá? Mas, por definição, ela não poderia ser chamada de vitamina, já que a gente produz no nosso organismo. E durante muitos anos, então, o óleo de fígado de bacalhau foi uma fonte, ainda existe na farmácia, se você quiser comprar. Quem tem a minha idade lembra que minha mãe me mandava esse óleo de fígado de bacalhau, que é uma coisa horrorosa, tem um gosto horrível, né? Hoje em dia já melhorou bem em termos de reposição. E durante muitos anos as crianças eram tratadas com óleo de fígado de bacalhau para prevenir o raquitismo, tá? A reação que acontece na pele quando a gente toma sol é essa reação aqui. O que nós temos na nossa pele, na epiderme, é o 7-deidrocolesterol. Quando se expõe ao raio ultravioleta, UVB, existe a ruptura do anel B, desse núcleo, que é o núcleo, você vê que é o núcleo do colesterol, né? É o núcleo ciclopentano peridrofenantreno. Quando existe o raio ultravioleta incide nessa molécula, ele rompe esse anel e, com a estabilização, a molécula se transforma na vitamina D. Então, é um esteroide. Porque esse anel está aberto, ele é classificado como secoesteroide, e a vitamina D3, que é também chamada de colecalciferol, tá? Existe a vitamina D2, também no mercado, que é o ergocalciferol, que é de origem vegetal, que é também utilizada na indústria farmacêutica para repor vitamina D, tá? E aqui, então, essa reação ocorre na pele quando a gente produz a vitamina D. Quando a gente toma sol, produz a vitamina D. Ficou um risco aqui para vocês? Vocês estão vendo um risco aqui? Sim. Ué, não sei quem que fez isso, não fui eu. Tem um risco, às vezes é a tela, alguma coisa, mas vai adiante que não está atrapalhando nada. Tá bom. Então, gente, tem vários fatores que podem atrapalhar essa síntese cutânea, ou interferir nessa síntese cutânea, tá? É claro que o sol tem que estar presente e tem que ter uma pele exposta, uma superfície do corpo exposta de pele para que essa reação ocorra, tá? Então, o que é importante em relação ao sol? A quantidade de ultravioleta que chega à superfície terrestre. A hora do dia é fundamental, então a gente sabe que a produção de vitamina D ocorre quando o sol está forte, tá? Então realmente é entre 9 da manhã e 3 da tarde. Tá? O comecinho da manhã e o final da tarde não são eficientes para produzir vitamina D. O sol tem que bater numa certa incidência para que essa reação ocorra, tá? A latitude, a longitude e a altitude também são importantes. Tudo pode interferir na quantidade e na intensidade do raio ultravioleta, tá? Especialmente a latitude. As latitudes mais extremas, mais próximas dos polos, têm uma capacidade muito menor de produzir vitamina D do que na região do Equador e dos trópicos, que é mais ou menos aonde nós estamos aqui no Trópico de Capricórnio, em São Paulo, né? Exatamente no Trópico de Capricórnio. Mesmo assim, a gente sabe que durante o inverno,
no trópico, na região tropical e subtropical, a produção de vitamina D durante os meses de inverno é bem menor do que durante o verão. Então, existe a tal da sazonalidade em relação ao nível plasmático da vitamina D, tá? A estação do ano, né? A camada de ozônio interfere, tudo que prejudica a chegada do VB interfere, assim como as nuvens e a poluição. E também tem alterações da pele que podem interferir. Por exemplo, a idade. Com o envelhecimento, a pele vai perdendo a capacidade de produzir vitamina D. A melanina, quanto mais pigmentada a pele, a melanina é um filtro solar, então ela funciona como um filtro, ela pode diminuir a produção de vitamina D. Então, a gente sabe, por exemplo, que quem tem pele escura precisa se expor mais ao sol do que quem tem a pele muito clara, né? A pele clarinha, até a gente tem o risco do excesso dos danos que o sol pode causar na pele também, especialmente quem tem pele muito clara. Mas 5 minutos para alguém que é muito clarinho pode ser suficiente, pode corresponder a uns 20 a 25 minutos de quem tem a pele mais escura, tá? Para produzir a mesma quantidade de vitamina D. Claro que eu tenho que ter superfície exposta, braços, pernas, né? E não pode ter barreira. Por exemplo, o filtro solar é uma barreira à ultravioleta. O vidro é uma barreira à ultravioleta e a própria roupa, as vestimentas, né? Especialmente, a gente também tem que prestar muita atenção nas vestimentas, nos hábitos, nos costumes dos nossos pacientes, nos religiosos, por exemplo, que tem vezes que usam roupas sempre muito pesadas. Os idosos, além da pele não ser eficiente, eles ainda usam muita roupa, sentem muito frio. Então, se não se expor ao sol com a pele e diretamente ao sol, sem vidro, nada, não produz vitamina D. A partir daí, a gente começa a entender por que hoje em dia a deficiência de vitamina D é muito grande, é muito prevalente na nossa população, tá? E quando a gente pergunta quantos minutos eu preciso ficar no sol para produzir vitamina D? Esse site é um site interessante, depois vocês podem até acessar, que ele é feito, se não me engano, da Noruega, né, lá onde tem pouco sol, e lá a deficiência de vitamina D é um problema muito sério. Eles criaram esse aplicativo para dizer quantos minutos você tem que ficar no sol para produzir 1000 unidades de vitamina D. Então, olha o que ele pergunta. O mês e o dia do ano, a latitude e a longitude de onde você está, a cor da sua pele, a hora do dia, a extensão de exposição corporal, as condições atmosféricas, a camada de ozônio, a superfície onde você está, se você está na floresta ou você está na praia. E com tudo isso, ele vai dizer no final, olha, você tem que ficar 5 minutos ou 15 minutos para produzir 1000 unidades de vitamina D. E aqui é um outro exemplo de um aplicativo que vocês podem também baixar, que quando você vai se expor ao sol, você liga ele, e quando você sai do sol, você desliga, e ele depois te mostra quantas unidades de vitamina D você produziu naquela exposição ao sol, tá? São exercícios que eu acho que é interessante para mostrar como vitamina D está ligada à exposição solar. Tá? Não existe outra forma de ter vitamina D suficiente se não for através da exposição solar, naturalmente, né? Agora, esse site da Noruega só não fez uma pergunta, que foi a idade da pessoa. Porque aqui vocês veem que o idoso, exposto à mesma quantidade de raio ultravioleta dos jovens, produz 1/3 do que o jovem consegue produzir para a mesma exposição solar, tá? Então, idoso, aqui a gente já sabe que é fator de risco para deficiência de vitamina D, tá? Por vários motivos. Um deles é porque a pele também vai perdendo a capacidade de produzir vitamina D. Mas, como também já ouvi vários colegas falarem, ou pessoas mesmo leigas, dizendo que eu tenho vitamina D suficiente porque eu me alimento bem. Infelizmente, as fontes alimentares de vitamina D são escassas, e no nosso dia a dia, os alimentos que nós consumimos têm pouquíssima vitamina D.
não tem vitamina D suficiente. Aqui vocês veem, olha, o que tem em vitamina D? O salmão selvagem, não é esse que a gente come no restaurante japonês, que é o de criação, que é o de cativeiro, que tem bem menos vitamina D. Né? A sardinha, a cavala e o atum são os alimentos ricos em vitamina D. O óleo de fígado de bacalhau, que a gente já sabe que é uma fonte, mas não é um alimento, a gente não usa como alimento, mas é uma fonte rica em vitamina D, tem bastante vitamina D no fígado do bacalhau. E depois, olha, quando vocês olham o outro alimento, ovo, 20 unidades, pouquíssimo, né? Leite também tem muito pouca quantidade de vitamina D. Cogumelo não irradiado também tem pouca vitamina D. Os cogumelos irradiados e secos ao sol têm vitamina D bastante, mas a gente não come os irradiados, a gente come os que são cultivados na sombra e na umidade, tá? Então, eles não são considerados fontes de vitamina D. Na alimentação habitual do brasileiro, a ingestão média de vitamina D pela alimentação fica ao redor de 80 unidades por dia, tá? Bem longe da necessidade diária de vitamina D que nós precisamos. Então, aqui o que mostra? Que nós dependemos da exposição solar para ter quantidade suficiente de vitamina D. Tá? E aí nós entendemos por que nos grandes centros urbanos hoje em dia, e porque com todo esse cuidado que a gente tem para evitar, inclusive, a exposição ao sol, pelo medo de envelhecer, de medo de ter manchas, medo de ter câncer da pele, a gente acabou ficando com deficiência de vitamina D. Dá para entender perfeitamente através desse raciocínio. Agora, o que é importante a gente entender um pouquinho da fisiologia da vitamina D, tá? Então, essa vitamina D que a gente produz na pele, ela não é ativa, ela não é uma substância ativa. Para ela se tornar ativa, ela precisa ainda ser modificada. Essas modificações acontecem, primeiro passo, no fígado. Então, toda a vitamina D que é produzida na pele, ou ingerida na forma de alimento, ou de suplemento, tá? Ela vai ter uma passagem pelo fígado. Já na primeira passagem pelo fígado, ela recebe uma hidroxilação na posição 25 e se transforma na 25-hidroxivitamina D. Tá? Essa é a nossa reserva de vitamina D, é o reservatório. Toda a vitamina, praticamente não existe vitamina D no sangue. Toda ela é transformada na 25-hidroxivitamina D. Tá? É o metabólito de reserva dessa substância. Mas ela ainda não é ativa. Então, o que nós dosamos no sangue não é propriamente a que vai atuar nos tecidos. Ela precisa ainda de mais um passo. Então, esse passo ocorre no fígado e a enzima é a 25-hidroxilase e não tem praticamente regulação nenhuma dessa enzima. Tudo que chega lá é transformado em 25-hidroxivitamina D, tá? Mas, como eu falei para vocês, ainda não é a forma ativa. A forma ativa vai precisar de mais uma hidroxila na posição 1-alfa, tá? E a enzima, então, responsável é a 1-alfa-hidroxilase. E aí, para a ação endócrina dessa substância, que vai se chamar calcitriol, ou 1,25 de hidroxivitamina D, a gente usa calcitriol, é mais fácil, né? Inclusive, calcitriol é uma substância que a gente tem nas farmácias para tratar os nossos pacientes em situações específicas. Essa substância é, na verdade, um hormônio, né? Ela funciona como um hormônio esteroide, assim como os hormônios da adrenal, os hormônios das gônadas, os hormônios tiroidianos, que são também moléculas pequenas. Essa substância é produzida pela ação endócrina nos rins, no túbulo contornado proximal, pela ativação dessa enzima, que é a 1-alfa-hidroxilase, tá? Esse passo é extremamente bem controlado, muito bem controlado. Para vocês terem uma ideia, a 25-hidroxivitamina D que a gente dosa no sangue, a unidade é nanomol.
ou nanogramas, depende da forma que você apresenta, em nanogramas. O calcitriol é em picogramas que a gente dosa no sangue, é 1000 vezes menos do que a 25-hidroxivitamina D. E esse sim é o hormônio ativo, é ele que vai entrar na célula e vai ter ação, levar as ações da vitamina D. Esse passo é extremamente bem controlado nos rins, tá? Quem é que controla essa enzima, a 1-alfa-hidroxilase? O paratormônio estimula a ação dessa enzima, então estimula a produção da vitamina D ativa no rim, e uma outra substância que talvez vocês ainda não conheçam, porque ela até que é meio recente, nosso conhecimento sobre ela é recente, é o FGF23, que é o fator de crescimento fibroblasto, que é produzido no osso, né? Que inibe a 1-alfa-hidroxilase, tá? E o próprio calcitriol inibe a 1-alfa-hidroxilase para evitar o excesso desse hormônio, porque ele realmente é um hormônio muito potente. Por isso que a gente não usa o calcitriol para suplementar a deficiência de vitamina D. A gente usa a própria vitamina D, tá? Porque usando o calcitriol, a gente tem um risco muito maior de induzir hipercalcemia, por exemplo, do que usando a vitamina D, tá? Porque a gente se a gente usar o calcitriol, nós vamos perder essa regulação metabólica aqui, a gente já está dando direto o hormônio final. Então é melhor dar a vitamina D e deixar que o organismo se autorregule para produzir a quantidade de calcitriol que ele precisa, tá? Então esse realmente é o hormônio ativo, que é um metabólito da vitamina D, tá? Esse que vai atuar nos tecidos. Então, como eu falei para vocês, né, a regulação do cálcio sérico, ela tem uma íntima ligação com a paratiroide. Então, se o cálcio sérico cai um pouquinho no sangue, imediatamente as paratiroides vão liberar o paratormônio, que vai no osso e no rim. No osso, ele vai induzir a reabsorção óssea, vai tirar cálcio do osso para jogar no sangue, e no rim ele vai aumentar a reabsorção tubular do cálcio, também aumentando a ida de cálcio, ou impedindo a perda de cálcio pela urina, tá? Mas no rim, o que ele faz também? Ele ativa a vitamina D. Como eu falei para vocês, o PTH ativa a produção da vitamina D, que por sua vez vai lá no intestino e vai aumentar a absorção intestinal do cálcio, e com todo esse mecanismo, o cálcio no sangue volta ao normal, tá? Então, essa regulação é muito importante, porque eu queria mostrar justamente para vocês como o paratormônio e a vitamina D estão intimamente relacionados, tá? Então, quando a vitamina D cai, o paratormônio aumenta também. E é importante lembrar que na ausência da vitamina D ativa, quando eu falo vitamina D ativa, eu falo calcitriol, só o transporte passivo de cálcio funciona no intestino, que seria correspondente a 10 a 15% do cálcio alimentar, tá? O transporte ativo é mediado pelo calcitriol no intestino. Então, a absorção do cálcio dos alimentos depende da presença da vitamina D no túbulo intestinal. E, como eu falei, todo hormônio esteroide, ele tem um receptor intracelular, tá? Diferente dos hormônios proteicos, cujo receptor fica na membrana. Então, a vitamina D, ela entra dentro das células, liga-se ao receptor, que fica em geral dentro do núcleo, e vai funcionar como um fator de transcrição gênica. Então, ele vai lá estimular ou inibir uma série de genes, e é assim que é o mecanismo de ação dos hormônios esteroides, e a vitamina D ativa é também um hormônio esteroide, tá? Importante aqui a ação dela, eu estou mostrando aqui a ação dela dentro da célula da paratiroide, inibindo a síntese do paratormônio. Então, essa é uma situação que a gente enfrenta diariamente. Então, aqui vocês veem a 25-hidroxivitamina D, quer dizer, nossa reserva de vitamina D no sangue, tá? E aqui está em nanomol, mas o resultado
mais frequente que a gente recebe nos laboratórios é nanogramas. É só dividir esse número por 2,5, você chega em nanogramas, tá? E aqui vocês veem o paratormônio, tá? Então, é nítida a relação inversa entre essas duas substâncias. Quanto menor a vitamina D, mais alto o PTH. É o que a gente chama de hiperparatiroidismo secundário à deficiência de vitamina D. E esse é um parâmetro que a gente usa também para definir qual seria a concentração ideal de vitamina D. Então, quando essa relação deixa de ser significante, é quando a vitamina D está ao redor de 30 nanogramas por ml. Esse é um estudo nosso aqui, uma tese de um aluno meu da Escola Paulista, que a gente chegou a esse número e eram indivíduos idosos, tá? Nos jovens, não precisa de 30 nanogramas, parece que com um pouco menos, 20 nanogramas, você já teria a supressão do paratormônio, mas no idoso, 30 nanogramas é o que faz com que esse PTH fique em repouso, não fique estimulado, tá? Porque a gente sabe que ele estimulado vai induzir uma perda óssea frequente, né? Que é o que a gente vê aqui nesses dois gráficos. Então, aqui de novo, PTH e vitamina D. Então, vitamina D, PTH, relação inversa. Quanto mais baixa a vitamina D, mais alto o paratormônio. Tá? E aqui a gente vê o contrário, né? É a vitamina D versus a densidade óssea. Então, quanto melhor a vitamina D, mais alta a densidade óssea. Tá? Então, a gente vê que, à medida que a vitamina D vai caindo, eu vou induzindo o hiperpara secundário, que, óbvio, vai levando a uma perda óssea, porque vai tirando cálcio, vai descalcificando o esqueleto, justamente para manter o nível de cálcio no sangue dentro do normal. Tá? Essa relação é constante e é difícil você falar em deficiência de vitamina D sem falar no excesso de paratormônio, que também é nocivo para o nosso organismo. Tá? Então, a gente estudou muito a vitamina D em relação à estrutura óssea, à qualidade óssea, né? Então, essa é a último guideline de tratamento da osteoporose da Sociedade Americana de Endocrinologia, que fez um estudo, uma meta-análise de todas as drogas utilizadas para tratar a osteoporose hoje em dia. Olha, vocês veem aqui, tem todos os estudos, né? Cálcio com vitamina D, cálcio, calcitonina, a baloparatida, denosumab, os bisfosfonatos, né? Que também tem relação com a parte oftalmológica, viu, Cristina? A gente tem efeitos colaterais dos bisfosfonatos também na parte ocular. A gente vê pouco, você sabe, muito menos do que o esperado. É raro, realmente é muito raro, mas eu já vi também, pacientes que ficam com uma inflamação ocular. Eu já vi, e é diagnóstico difícil, porque as pessoas pensam em tudo menos em efeito secundário do medicamento. Então, é importante ressaltar essa manifestação. É importante. Então, aqui, olha, vocês veem que só a vitamina D, aqui quando cruza é porque não é significante, né? Aqui, ele fez uma avaliação só da suplementação da vitamina D. Eu nem gosto de falar suplementação, eu gosto de falar reposição. Nós estamos falando de uma substância que deve ser interpretada como um nutriente. Então, quando ele está deficiente, eu vou repor essa deficiência. Eu não vou suplementar, eu vou repor. Então, eu falo de reposição de vitamina D e não propriamente uma suplementação. Só vitamina D, olha como já foi significativo para evitar fraturas não vertebrais, tá? E quando falou de fratura de colo de fêmur, a associação cálcio e vitamina D também teve um efeito significativo sem o uso de qualquer outro medicamento desse. Então, hoje em dia, a gente sempre que vai tratar uma osteoporose, a gente vai dar vitamina D e adequar o cálcio pela alimentação. Quando não é possível, a gente repõe cálcio também, tá? Mas isso faz parte do tratamento da osteoporose, repor vitamina D e adequar o cálcio alimentar. Tá? Agora, é interessante sobre a vitamina D que ela
ela é uma substância muito simples que desde os micro-organismos, dos unicelulares, já se encontra lá a vitamina D. Tá? Então, começou-se a aventar de que ela possa ter outras ações além das ações esqueléticas. Tá? Então, vamos lembrar de novo da fisiologia. Aqui está o precursor na pele, que sobre o sol vai se transformar na vitamina D3, que é o colecalciferol, que vai lá no rim se transformar na 25-hidroxivitamina D, que é o nosso reservatório, tá? Que não é ativo ainda, e que no rim ele vai ser transformado em calcitriol ou 1,25 de hidroxivitamina D3, que é sim o hormônio ativo, tá? E que isso acontece no rim através dessa enzima 1-alfa-hidroxilase, tá? Agora, o que a gente descobriu não há muito tempo atrás? Que realmente a 1-alfa-hidroxilase existe no rim, que a gente já sabia, mas que essa enzima que transforma a vitamina em vitamina D ativa também é encontrada em vários outros tecidos, como na próstata, na placenta, mama, nas células do sistema imunológico, nas células beta do pâncreas, na pele e na própria paratiroide. Essas células conseguem produzir dentro delas a vitamina D ativa, o calcitriol. E aí seria para uma ação parácrina ou autócrina, né? Para ação endócrina, realmente o rim é fundamental para produzir quantidades suficientes no sangue para que ele tenha ação nos outros tecidos. Mas para ação local, existe uma produção local de vitamina D ativa que vai inibir a proliferação celular, controlar a diferenciação celular, regular a resposta imune e interferir também na síntese hormonal. Tá? Então, começou-se a aventar que a vitamina D poderia ter outras ações que a gente chama de extraesqueléticas e que é hoje o grande motivo aí de debate em relação à vitamina D na literatura. Enquanto esse passo aqui é muito bem regulado pelo paratormônio e FGF23 no rim, esse passo aqui é muito mais substrato dependente e dependente da situação local, né, do metabolismo local dessas células, que vão produzir lá a quantidade que eles acham relevante, o que ela acha necessária de vitamina D ativa, tá? Além disso, né, como hormônio, por definição, o hormônio tem que ter um receptor específico dentro da célula. E com a vitamina D não é diferente. Existe uma proteína que é chamada de receptor da vitamina D e que está lá presente nos tecidos clássicos, né, que a gente já conhece, no intestino delgado, no osso, nos rins e na própria paratiroide, mas também nos tecidos não clássicos, ele foi identificado. Praticamente em todos os tecidos do nosso organismo existe o receptor da vitamina D, mas falando mais uma vez a favor desse papel extraesquelético da vitamina D. E o que é importante é realmente que o sistema imunológico tem não só o receptor, mas tem a enzima 1-alfa-hidroxilase que produz ali a vitamina D ativa para uso, para consumo próprio, vamos dizer, do tecido ou da própria célula. Tá? Então, nos linfócitos T e B, nos macrófagos. Então, a vitamina D, hoje em dia, a gente sabe que é importante para a imunidade tanto inata quanto a imunidade adquirida, né? Adaptativa. Então, tanto por exemplo, nos macrófagos, é importantíssima a vitamina D na defesa das bactérias e tem um estudo muito bonito que mostra que a bactéria da tuberculose, o Mycobacterium, quando estimula o macrófago, essa ligação da lipoproteína do Mycobacterium sobre o macrófago induz dentro do macrófago a produção da vitamina D ativa e do receptor da vitamina D, e que com isso existe a produção das substâncias
bactericidas, né, que são a catalecidina e as defensinas. Então, um estudo muito bonito mostrando que aquela história antiga de colocar os tuberculosos para tomar banho de sol nos sanatórios, né, que até o século passado existiam, talvez tenha mesmo um fundo aí de utilidade, né, de biológico que justificaria então a produção da vitamina D e aí a melhor defesa do organismo contra o Mycobacterium da tuberculose. Tá? Além disso, a gente sabe que os receptores estão presentes no pulmão, no pâncreas, na próstata, na mama, no colo, na pele, nos condrócitos e, portanto, deve ter ação nesses tecidos também. Tá? E não só aquela ação clássica que a gente chama que é a ação esquelética. Então, hoje em dia, então, como eu falei para vocês, né, esse é um resumo no Journal of Clinical Investigation que mostra que realmente a vitamina D ela tem ação no pâncreas, né, pode lá aumentar a secreção de insulina, pode modular a resposta imunológica, pode atuar também na síntese de moléculas que podem controlar a proliferação celular, né? E também nos macrófagos. Aliás, uma das causas de hipercalcemia que a gente conhece é justamente nas doenças granulomatosas, por excesso de produção de vitamina D ativa pelo granulócito, por esse mecanismo aqui que a gente... Então, na tuberculose, na sarcoidose, são situações em que a gente pode ter hipercalcemia por excesso de produção de vitamina D ativa pelas células dos granulomas, tá? Mostrando que realmente isso é evidente, inclusive com excessos. Então, a partir de, sei lá, 20 anos, começou a se mostrar que a inadequação da vitamina D estava associada a uma série de doenças, tá? Então, sem dúvida, a osteoporose, a osteomalácia, fraturas e o raquitismo, nos casos mais graves, mas também a deficiência grave estava associada a uma miopatia, a uma fraqueza muscular importante. Vários tipos de câncer também tiveram associação com deficiência de vitamina D, as doenças autoimunes, como o diabetes tipo 1, que também é uma doença autoimune, a hipertensão arterial, a doença coronariana, a própria tuberculose e por aí vai, né? Alzheimer, até TPM associou-se com deficiência de vitamina D, tá? Então, disso tudo, não posso dizer que tudo isso seja verdade, né? Que a vitamina D causa tudo isso. Ela pode contribuir realmente, a deficiência de vitamina D pode contribuir sobremaneira para o aparecimento de várias dessas doenças, mas talvez tenha aí um excesso na literatura associando deficiência de vitamina D com essas doenças. E aqui vem a grande crítica aos trabalhos de associação. Quer dizer, eu mostro que quem tem Alzheimer tem vitamina D mais baixa. Porque a questão é assim, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Como a vitamina D depende de exposição solar, os indivíduos doentes, obviamente, têm menos oportunidade de exposição ao sol, enquanto que os mais saudáveis, né, que provavelmente praticam atividade física, ao ar livre, têm uma mobilidade preservada, de sair para as ruas, né, de passear, provavelmente também associação com hábitos mais saudáveis, né, menos tabagismo, menos alcoolismo. Então, tem um viés aí que a gente difícil de destrinchar nesses casos de associação. Então, hoje em dia, o que a gente sempre preconiza, sempre busca? Resultados positivos em intervenções, em estudos de intervenção, o que não é fácil, tá? Porque se a gente for só fazer estudos de associação nível plasmático com a doença, nós vamos achar com muitas doenças. Mas existe sempre essa crítica de que pode ser que seja o contrário, a doença que está levando à deficiência de vitamina D e não a deficiência que está levando à doença. Tá? Então, essa crítica é importante. De qualquer forma, existem várias meta-análises que são capazes de mostrar algum tipo de associação quando se usa
estudos randomizados, controlados, prospectivos, comparados com placebo. Por exemplo, acho que um dos mais relevantes que eu separei aqui para vocês é o que mostra a prevenção da mortalidade. Então, foram 56 estudos randomizados, controlados com placebo, tá? Então, 95 mil indivíduos com idades muito variadas, né? Incluindo jovens, idosos, saudáveis e doentes. E aí, o que eles viram? Que quem recebeu a vitamina D teve uma sobrevida maior do que quem não recebeu. Eu acho que isso é uma força muito grande, porque mortalidade é um desfecho duro, que dificilmente você se confunde, né, com esse dado. Morreu, dificilmente não vai estar escrito que o paciente morreu ali na tua ficha. Então, é um desfecho que mostra que, embora o aumento na sobrevida não tenha sido tão... Não é que a pessoa viveu 10 anos a mais, ela viveu significativamente mais do que aquela que tinha deficiência. Então, mostra que realmente uma parte desses pacientes são muito deficientes e têm consequências dessa deficiência de vitamina D, tá? Então, o que eles usaram? Esse estudo pegou vários trabalhos nessa meta-análise. Ele mostrou que só quem recebeu vitamina D3 e não D2, que teve realmente resposta na mortalidade. A grande maioria dos estudos era em mulheres idosas de instituições ou dependentes. Então, tem esse viés, né? Mas que são o público-alvo para deficiência de vitamina D, tá? Quando eles viram que quem usou vitamina D combinado com cálcio tinha mais nefrolepsia do que outros. Quem usou a vitamina D ativa, olha aqui, o calcitriol, tinha maior risco de hipercalcemia. Então, nós não recomendamos o uso do calcitriol, tá? Para repor, para suplementar. Mas ele conclui que faltam estudos randomizados, controlados, prospectivos, para comprovar o efeito em outras populações negras, populações asiáticas, jovens, né? Mas que, pelo baixo custo e alta disponibilidade, esta intervenção com vitamina D provavelmente seria um custo efetivo, tá? Isso é da Cochrane, quer dizer, uma revisão sistemática muito criteriosa que a gente acredita, tá? Agora, a outra questão também bastante debatida, como definir deficiência ou suficiência de vitamina D. Então, aqui é uma publicação que a gente fez há alguns anos, ela acabou de ser revista, foi aceita agora, vai ser publicada provavelmente nos próximos meses, em que nós estamos revisitando essas recomendações, tá? Mas a questão é a seguinte, ó. A gente sabe, aqui embaixo vocês estão vendo os níveis plasmáticos de vitamina D no sangue, da 25-hidroxi, tá? Então, quando eu falo dosar no sangue, é sempre a 25-hidroxivitamina D que eu estou falando. Então, concentrações muito baixas levam a um quadro gravíssimo ósseo, que se chama malácia, é o amolecimento do osso. É o que acontece no raquitismo, nas crianças, e no adulto, a manifestação chama-se osteomalácia, que dá dor óssea, deformidades e maior risco de fraturas, tá? Mas que existe uma alteração que pode levar à osteoporose por causa do hiperparasecundário, quando a vitamina D está entre 10 e 30 nanogramas por ml, tá? E a gente consideraria normal, especialmente porque o nosso público, a nossa visão é muito mais uma visão esquelética do que mais sistêmica, né? A gente consideraria no indivíduo para prevenir a osteoporose ou tratar a osteoporose que tivesse saudável quando está acima de 30 nanogramas por ml. Mas o Ministério da Saúde americano, que é o Institute of Medicine, é uma instituição do Ministério da Saúde que define as tabelas nutricionais americanas. Eles publicaram há algum tempo atrás, dizendo que a população geral, por exemplo, população americana geral, estaria deficiente se a concentração tivesse abaixo de 20 nanogramas por ml. Tá?
Então, isso incluindo todo mundo, crianças, adultos, doentes ou não, né? Em geral, a população geral americana, eles definem que deficiente seria abaixo de 20 nanogramas por ml. Mas, logo em seguida, a Sociedade Endócrina Americana e nós, da Sociedade Brasileira de Endócrino, também consideramos que para um grupo de risco, o ideal seria que essas concentrações ficassem acima de 30 nanogramas por ml. E publicamos isso em 2017, em 2018, aliás, junto com a Sociedade de Patologia Clínica, e definindo também quem são os indivíduos em que a gente deve dosar a 25-hidroxivitamina D para investigar a deficiência. Tá? Então, aqui tem a lista de indivíduos que têm uma produção insuficiente. Então, o primeiro da lista são os idosos, mas também aqueles que têm pele escura, aqueles que usam vestimentas, religiosos, que usam muito filtro solar. Os obesos são um grupo de altíssimo risco para deficiência. Aqueles que não podem se expor ao sol, têm câncer de pele, os transplantados, os indivíduos com lúpus, aqueles que têm insuficiência hepática grave, ou também uma insuficiência renal ou doenças raras aqui ligadas à parte óssea. Ainda aqueles que que têm uma degradação aumentada da vitamina D, então uso de anticonvulsivantes aqui, do cetoconazol, alguns antirretrovirais, tá? Diminuem a concentração plasmática de vitamina D, nos estados inflamatórios, porque existe um consumo da vitamina D pelo tecido granulomatoso, o hiperpara primário e tratamento da osteoporose, também merece uma dosagem da 25, e indivíduos que têm uma absorção intestinal reduzida, e aqui o grande público hoje em dia são os pós-bariátricos, né? Mas aqueles também com doenças inflamatórias intestinais, porque a absorção intestinal, a absorção da vitamina D é também importante, porque ela participa do ciclo enterohepático, então ela é secretada pela bile e é reabsorvida no jejum. Então, se eu tenho uma perda, ela é lipossolúvel, né? Por ser um esteroide, ela é lipossolúvel. Se eu estou tendo uma desabsorção, especialmente não estou absorvendo bem as gorduras, eu vou ser espoliado de vitamina D. Então, é uma causa de deficiência grave de vitamina D, tá? E para mostrar para vocês como é que é a nossa população. Então, esse é o trabalho do Sérgio, da Gabriela e do Sérgio, que fizeram mestrado aí e doutorado na Escola Paulista, estudando 3 populações: idosos institucionalizados, idosos moradores no bairro da Saúde, e comparando com jovens. Então, aqui a gente vê realmente que os idosos têm aí um grupo de altíssimo risco para deficiência de vitamina D. E quando a gente olha aqui o PTH desses indivíduos, vocês veem que é exatamente uma imagem em espelho, né? Então, quanto mais baixa a vitamina D, mais alto o PTH, pior o hiperpara secundário desses indivíduos idosos, e certamente isso tem um preço aí a ser pago, porque ele vai ter uma piora da qualidade óssea, e o PTH também está associado a maior risco de doença cardiovascular, tá? Então, gente, nós estamos finalizando já, nem sei que horas que são agora, mas espero não estar usando muito tempo. Então, o que a gente conclui? Concentrações deficientes de vitamina D induzem alterações da saúde óssea e possivelmente têm repercussões negativas sobre a saúde geral, tá? As dosagens da 25 estão indicadas para grupos de risco para deficiência. Existem limitações metodológicas que devem ser levadas em consideração, porque o esteroide, a vitamina D é um esteroide, e os ensaios, eles não são muito precisos para se avaliar esteroide. Então, existe aí um erro inerente ao método, tá? De até 20% entre uma dosagem e outra. Mas, então, o que a gente define hoje em dia? Sem dúvida alguma, concentrações abaixo de 20 são deficientes, mas concentrações entre 30 e 60 são recomendáveis, tá? Aqui as situações, especialmente dos indivíduos que têm maior risco para deficiência, né, em que a gente recomenda que se mantenha os níveis plasmáticos acima de 30,
nanogramas por ml. E aqui eu destaquei as infecções respiratórias. Então, aqui existem meta-análises, a principal delas é a de Martineau e colaboradores, 2017, que mostra que a suplementação de vitamina D diminui as infecções respiratórias. E é por isso que hoje em dia a gente tem falado também de vitamina D na prevenção do Covid-19, né? Evitar a deficiência de vitamina D para melhorar a resposta imunológica ao coronavírus. É uma das medidas que a gente tem que pensar hoje em dia. As doses recomendadas são as doses habituais, tá? Para a população geral, 400 em crianças pequenininhas, e isso varia aí até 800 em indivíduos com mais de 70 anos, mas que quando é grupo de risco, a gente recomenda doses maiores para manter a concentração acima de 30 nanogramas por ml. Em casos de deficiência, a gente pode fazer uma dose de ataque, que é essa dose aqui. Depois o Renato vai provavelmente discutir com vocês. Existem outros esquemas terapêuticos, mas esse eu costumo usar e funciona bem e é seguro. 7.000 unidades por dia ou 50.000 por semana durante 8 semanas. Em seguida, passa para a dose de manutenção, que é de 400 a 1.000 para jovens, 1.000 a 2.000 para idoso, ou você pode usar doses semanais também, porque a meia-vida permite isso. Para finalizar, gente, o último slide, as concentrações de vitamina D dependem fundamentalmente da exposição solar, não é da alimentação que ela vem, e isso justifica, então, a grande prevalência de deficiência de vitamina D que a gente tem visto nas comunidades urbanas. As suas ações benéficas sobre a homeostase mineral e sobre o sistema músculo-esquelético já estão muito bem estabelecidas, ninguém questiona isso. A deficiência de vitamina D associa-se a uma maior mortalidade e ao desenvolvimento de um hiperpara secundário. As doses de ataque e manutenção habitualmente preconizadas são seguras, sem risco de intoxicação. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com os exageros, porque pode levar à intoxicação por vitamina D, e a gente pode até discutir depois o que pode levar à deficiência de vitamina D, tá? Então, para finalizar, o que a gente chegou à conclusão na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, junto com a de patologia clínica? Todo mundo que tem abaixo de 20 nanogramas é deficiente. Indivíduos, então, o normal seria entre 20 e 60 para essa população de indivíduos com menos de 65 anos, mas para os grupos de risco, em que existe algum benefício de manter esses indivíduos com concentrações mais altas, a gente recomenda que o nível inferior seja 30 nanogramas por ml. Intoxicações são vistas quando as concentrações de 25-hidroxi superam 100 nanogramas por ml. Tá? Muito obrigada, gente. Desculpe aí, acho que eu acabei me estendendo, me animando um pouco demais sobre o assunto. Muito obrigado, Marise, foi uma excelente apresentação. Só para lembrar para vocês que quem está aqui vendo a aula, é bom colocar como presença, quem não fez ainda, no chat colocar a presença, porque vai contar um certificado desse curso aqui, então quem tiver 75% de presença ganha um certificado. Outra coisa também é que vai ser gravada essa aula e logo vai ser colocada nos canais da Unifesp, né, da oftalmologia, para vocês verem, reverem, para quem não viu, ver também, tá? Bem, como agora é que eu saio da tela, Renato? tem um item aí para você tirar da tela, Marise. Tem? Ah, peraí, estava aqui, né? Interromper compartilhamento, acho que é isso. Isso, tá, exatamente. Pronto. Agora eu que vou compartilhar aqui. Então, a mim cabe falar um pouquinho, depois dessa excelente aula da Marise, falar um pouquinho sobre a vitamina D nos olhos. Tanto foi falado pela Marise que ela atua em tantas partes do corpo, e uma delas, quem está estudando, são os olhos, né? Então, aqui, como já foi
colocado, nós vivemos uma pandemia de vitamina D, uma deficiência de vitamina D, não é só do corona, então existia uma pandemia de hipovitaminose D, tá? Que nesse trabalho, depois vocês vão ver na própria gravação, vocês podem acessar esses trabalhos com mais calma, mas chega a ser uma prevalência de 40,4% naqueles indivíduos que têm uma taxa de vitamina D menor do que 20, 25 miligramas por ml. Então, é uma coisa que já está preocupando todo mundo. Eu me interessei em estudar um pouco lágrima, especialmente porque na medicina chinesa, que é um conceito integrativo, a lágrima é o fluido do corpo humano mais valioso. Uma gota de lágrima vale 5 gotas de sangue na medicina chinesa. Isso eu achei muito interessante. Então, eles valorizam muito essa parte. Aqui, vou falar um pouquinho sobre as várias situações oftalmológicas onde se existe uma baixa vitamina D. Como a Marisa falou, em muitas dessas situações pode ser apenas um acompanhamento. Por acaso, também tinha uma baixa vitamina D. Mas só para vocês, colegas que não tiveram ainda esse contato com a própria vitamina D, como ela é importante na nossa área também. A gente começa por esse trabalho aqui, que é um trabalho coreano que identificou uma relação grande entre a baixa vitamina D e o glaucoma. Nesse outro, 2019, também uma associação da severidade do glaucoma de ângulo aberto, os níveis séricos em pacientes afrodescendentes. Então, assim, casos com um glaucoma avançado estavam muito ligados a uma baixa sérica de vitamina D. Na uveíte, então, o uveíte também é uma situação da Cris, da Lu também, que vem bastante isso daqui, onde uma uveíte anterior aguda nesse trabalho, foi muito associado com baixas séricas de vitamina D. Nesse outro trabalho bem interessante, de 2020 mesmo, vitamina D e inflamação ocular. As pessoas recomendam, então, esse trabalho da Sociedade Endócrina recomendou que os níveis sejam maiores do que 30 nanogramas por ml, preferencialmente de 40 e 60, indo de encontro com o que a Marisa acabou de falar. Então, a ideia é, nossos pacientes oftalmológicos, sempre deixarmos esses pacientes com os níveis maiores que 30 nanogramas por ml geral. Mais um trabalho de 2019, vocês veem que tem muitos trabalhos não ligados necessariamente à nossa área direta de atuação, mas em revistas associadas a gente, nesse caso uma revista oftalmológica ocular, também associa uma baixa de vitamina D com uveites não específicas, né? A hipovitaminose D foi associada a um aumento da inflamação ocular. Hipovitaminose D e aumento da inflamação. Oftalmology 2020. Nesse caso aqui, os padrões de vitamina D, os níveis de exposição em uveites em não atividade. O que eles concluíram que as uveites agudas mostraram uma significante baixa da vitamina D em relação às inativas. E a suplementação de vitamina D mostrou-se associada com uma diminuição da atividade do uveíte. Ou seja, então, os pacientes com atividade, elas tinham uma vitamina D menor, sérica, e melhoravam quando se suplementava essa vitamina. Catarata também nesse estudo, em 2015, também associação entre catarata e baixa de vitamina D. 2019, uma associação da 25-hidroxivitamina D com as cataratas também. Então, nesse estudo também concluiu-se que os níveis de vitamina D estão frequentemente baixos, né? E estão com deficiência severa em pacientes com catarata. Tudo bem, são pacientes de mais idade, por si só já podem ter baixa de vitamina D, mas de qualquer forma tem uma relação que nesse trabalho aqui eles apontaram grande entre baixa de vitamina D e as pessoas com catarata. Esse outro estudo, de 2020, observou-se que no humor aquoso dos pacientes que tinham catarata, no humor aquoso observou-se um nível maior da vitamina D, da 25-hidroxivitamina D. E estava frequentemente associada com uma retinopatia uma catarata diabética também. Então, começou-se já a procurar até no humor aquoso. Lembrando, aproveito para comentar, que a vitamina D está presente, tem receptores em vários tecidos do corpo, nos olhos também. Os olhos têm as hidroxilases, têm os receptores necessários. Então, já se considera, já se é evidente na nossa área que o olho consegue fazer vitamina D, consegue produzir a vitamina D por si só.
Conjuntivite alérgica. Até aqui, como a Marise falou, tem uma relação com as alergias também. Também nesse trabalho, uma conexão grande entre uma baixa de vitamina D e crianças com essa conjuntivite invernal. Então, vocês veem que crianças, diferente um pouco do público adulto, onde as cataratas podem ser questionadas sobre a baixa de vitamina D para a própria idade. Nesse caso aqui, notou-se uma relação da vernal, né, com as baixas de vitamina D. Uma coisa desse trabalho também, de 2019, onde a conjuntivite vernal aguda mostrava um índice de deficiência ligado a um índice de deficiência de vitamina D, principalmente quando aquelas pessoas que têm pouca exposição solar, e sempre deve ser considerado. Então, conjuntivite alérgica devemos considerar a vitamina D também. Mais um trabalho aqui, 2018, crianças com a conjuntivite alérgica devem ser sempre avaliadas para um déficit de vitamina D. Então, a ideia é que nós comecemos a pedir mais exames de vitamina D. No olho seco, esse trabalho, que foi um trabalho bem interessante, questionou, colocou ou confirmou que há muito mais do que uma associação acidental, olho seco e baixa vitamina D. No olho seco, há muita relação, muitos trabalhos apontando a grande relação vitamina D e olho seco. Nesse aqui, 2016, a suplementação foi útil e efetiva no tratamento de pacientes com as doenças da superfície ocular. Esse outro, da córnea, 2019, a vitamina D melhorou a eficácia dos lubrificantes oculares dos pacientes com olho seco. Então, a suplementação de colecalciferol melhorou a eficácia dos tratamentos tópicos naquelas pessoas que usavam os lubrificantes oculares. Até nisso ela ajudou. Aqui a suplementação de vitamina D oral nas pessoas que tinham uma baixa vitamina D na superfície ocular delas. Então, as pessoas que tinham doses ou níveis menores do que 50 nanomoles ou de 20 nanogramas por ml estavam associados com olho seco. E a suplementação melhorou os sintomas. Então, assim, pessoas com olho seco, pacientes com olho seco, sempre temos que pensar, além da outra aula que falamos muito do ômega 3, também vitamina D, suplementar com vitamina D. O trabalho com relação da vitamina D nos níveis, com a estabilidade do filme lacrimal, em pacientes com olho seco também. Então, aqui também, o status da vitamina D é um importante fator para a síndrome do olho seco. Por aí vai, tem uma série de trabalhos, esse aqui outro, associação entre a vitamina D e as doenças oculares, uma meta-análise feita aqui, observou-se, por fim, que a vitamina D causa um importante papel nas saúdes oculares, de modo geral, e é sempre importante observar os níveis e se aumentar esse trabalho aqui. Na córnea, 2019, em relação a Sjögren, estudos demonstrou que a 25H ela deve ser associada com a sensibilidade do olho, com a síndrome de Sjögren também. Agora, mudando um pouquinho de lado, em relação à neovasculação retiniana, o calcitriol é um potente inibidor da neovasculação retiniana. Então, o calcitriol, que é a fase ativa, é muito potente, anti-angiogênico, tem que se pensar nisso. Esse trabalho aqui, 2020, mostrou que uma substância, a vitamina D, colocada em ratos, ela diminuiu muito a angiogênese vascular coroidal. Então, é um importante tratamento a ser imaginado nos casos quando se quer evitar uma angiogênese retiniana. Na diabetes, na retinopatia diabética, isso nós vamos falar mais semana que vem com o professor Orsini, que vai falar um pouco mais sobre diabetes, mas também nesse trabalho de meta-análise observada uma relação hipovitaminose D e diabetes. Mesma coisa aqui, é importante essa relação dessa vitamina D com diabetes, com hipertensão diabética, com a degeneração macular relacionada à idade. Nessa revisão sistêmica de meta-análise também apontou uma relação com isso. Esse outro trabalho da Nutrient, que é uma revisão muito boa também, uma baixa de vitamina D pode ser um potencial risco para o desenvolvimento da degeneração macular. A 25-hidroxiconcentração e a incidência da degeneração macular. Então, concentrações maiores do que 28 nanogramas por ml parecem estar associadas com um baixo aumento da incidência da degeneração macular. Ou seja, temos que deixar nossos pacientes acima dessa faixa, acima de 30, de modo geral. Pensar sempre nisso. Acho que, na verdade, se qualquer paciente nosso na oftalmologia tem que estar maior que 30 nos seus níveis de vitamina D sérios, né? Aqui um trabalho coreano também, mesma coisa, indicando a relação vitamina D, baixa vitamina D com risco de degeneração macular. Na miopia,
é algo um pouco controverso, mas nesse trabalho aqui, coreanos associaram a baixa vitamina D com a miopia também. Já nesse outro, é um trabalho deste ano, da British Journal, não coloca tão fortemente essa ideia. Até pode estar relacionado, mas você não pode, obviamente, confirmar isso. Sempre é bom ver como é que está a vitamina D de modo geral. Aqui a prevalência na Coreia de miopia, a concentração estava, de certa forma, relacionada ao aumento da miopia. Então, temos que ficar também ligados à relação vitamina D, e, na verdade, é uma exposição solar. A vitamina D vem a partir daí. Nós sabemos que toda a atividade outdoor melhora um pouquinho, diminui um pouco o aumento da miopia. Bem, vitamina D também, e essa parte geral, a miopia também aqui nesse trabalho de 2019, baixa de vitamina D associada com aumento do risco da miopia. Então, assim, fala-se muito em várias situações, atropina, etc. A vitamina D parece também interessante para evitar esse aumento da miopia. Então, aqui, fechando um pouquinho essa parte, a produção de vitamina D pelos olhos, né? Primeiro, capacidade a partir das suas hidroxilases, dos seus receptores, de formar vitamina D. Esse trabalho foi o primeiro que relacionou a vitamina D na lágrima e no soro, no plasma. Então, começou a se observar isso. E eu participei desse trabalho que foi publicado, nós determinamos pela primeira vez os níveis de vitamina D pelo esse método de eletroquimiluminescência, que é o método melhor que o ELISA, que o trabalho efetivou. Então, a gente fez com esse eletroquimiluminescência, e concluiu que é possível determinar os níveis lacrimais de vitamina D3, que o estudo ele mostrou mais precisamente o estudo da vitamina D3 nas doenças oculares pela lágrima, e a ideia é utilizar a lágrima como matriz biológica para a mensuração dos níveis de vitamina D. A partir daí, fizemos uma pesquisa em universitários praticantes de atividades físicas saudáveis. 36 universitários saudáveis, 20 praticantes de esportes indoor, ou seja, de quadra, 16 outdoor, fora de quadra. Os indoor, eles representavam uma exposição solar menor que 3 horas autorreferidas por semana, os outdoors maior que 7 horas de sol por semana, autorreferidos. E a gente mediu a vitamina D, o 25H vitamina D, que é a forma que a gente pede mesmo o exame, na lágrima e no soro. Bem, a média plasmática desse grupo indoor, jovens de medicina, de boa classe social, 25 nanogramas por ml. Já é um nível baixo para essa faixa etária, para essa faixa de classe social. A média plasmática do grupo outdoor, 35,5. Ou seja, obviamente, como a gente já imaginava, quem faz atividades físicas outdoor tem um significante aumento da vitamina D. O que causou interesse, até um pouco de surpresa, foi que em todos os pacientes desse estudo, não importa se era outdoor ou indoor, os níveis foram sempre maiores que 100 nanogramas por ml. Então, a lágrima é muito rica em vitamina D. Só para vocês verem aqui os resultados, 25 indoor no plasma, 35 outdoor no plasma, e todos eles maior que 100, que é o limite de mensuração desse aparelho. Então, a gente concluiu que os níveis plasmáticos de vitamina D3 foram maiores no grupo outdoor, ok. Os níveis lacrimais foram muito maiores na lágrima do que no plasma, e os níveis lacrimais foram muito altos em todos os pacientes, ou seja, demonstrando uma certa importância da vitamina D para os olhos, uma grande importância. Comentei isso uma vez com o Dr. Hollick, né, um congresso que ele veio aqui em São Paulo. A partir desses anos, ele falou que não sabe nada sobre olho, né, ele é o papa de vitamina D3 no mundo, mas sobre a parte ocular nada ele sabia. Aí nós levamos para a Harvard no passado esse trabalho, os meus colegas, Fernanda, Ana Luísa, Denise, e esse trabalho lá, ele ganhou o Hot Topic. Então, ele foi premiado com o Hot Topic, né? Porque é um tema novo, um tema que está surgindo agora na oftalmologia. E, enfim, a partir daí, desse congresso, eu encontrei a Maris, nesse congresso aqui de vitamina D em Nova York. Lá eu levei um trabalho, junto com a Cássio também, oftalmos, nós desenvolvemos um colírio de vitamina D. E aí, pindérico, de 25%, mostrando uma absorção sistêmica a partir da conjuntiva. Interessante também, o pessoal gostou desse trabalho lá. E agora, a árvore desse ano, que eu deveria estar lá apresentando, eu mandei para a sessão IN Made in Eye, foi aceito para a apresentação, do ceratocone. 44 olhas com ceratocone, a média maior delas, a maior média de todos os 44 pacientes foi de 83 nanogramas por ml. Nos 72 olhos controle, sem ceratocone,
nenhum deles foi menor do que 100. Ou seja, a diferença da vitamina D lágrima para grupo controle foi menor que 0,0001 e no plasma 0,05. Ou seja, a vitamina D parece ter realmente uma importância grande no ceratocúleo nesse ponto, na lágrima especialmente, que a gente está medindo mais. E assim, abre-se um campo de investigações, porque nos parece fortemente que a vitamina D tem uma ligação bastante forte com os olhos. Esses níveis altos na lágrima, possivelmente, estão acontecendo por uma importância dessa vitamina D em relação à parte ocular. A gente continua estudando, e só para abrir essa possibilidade que aí, também nos olhos, nós temos sempre que lembrar que a vitamina D tem muita importância. Então, se dessa aula ficar essa ideia que temos que analisar também, como na primeira aula, vamos começar a passar mais ômega 3 para os pacientes. Nessa aqui, vamos começar a mensurar a vitamina D3 e eventualmente suplementar, tá? Pessoal, é isso mais ou menos que eu queria comentar com vocês. Chegou o nosso horário já. Queria agradecer a doutora Marisa. Então, vieram algumas perguntas, mas infelizmente pelo horário, a gente tem que liberar a sala para o burn round, daqui a pouco começa. Queria agradecer bastante a doutora Marisa pela sua apresentação muito boa. E queria só citar, acabei me atrapalhando um pouquinho aqui. Renato, posso só dar uma palavrinha? Pode sim. Pode sim. Até quando eu quero aproveitar a Marise aí e quero também não ser injusta aqui com a minha pós-graduanda, super estudiosa aqui da vitamina D, a Karine, e dizer que nós estamos fazendo uma tese utilizando a vitamina D, quer dizer, são várias partes, né? Mas basicamente identificar a deficiência de vitamina D nos pacientes com inflamações oculares, as uveites, fazer a reposição da vitamina D nesses pacientes e também agora nós acabamos de ter o ok da participação do Dr. Hollick para a gente montar talvez um grupo de pesquisa, né, em estudo das doenças oculares autoimunes, talvez também uma parte das doenças infecciosas oculares também, como a gente tem observado um benefício muito grande, quer dizer, nós também engatinhando, aí entra toda essa vontade também de ter a Marisa pulando aqui para dentro do grupo, né? A Marisa, desculpa, falei errado. E aí, quem quiser também tiver paciente para encaminhar para a gente, para participar do estudo. O estudo está aprovado no Comitê de Ética, já está indo. Como resultado micro preliminar, a gente tem visto também que todos os nossos pacientes inflamados têm deficiência de vitamina D, é uma coisa absurda. Eu tenho discutido muito, quer dizer, eu sei que a gente não tem tempo, já atrasamos, eu estou falando demais aqui, mas é que o assunto é apaixonante, tem me enlouquecido, ocupado meus estudos, minhas ideias, e eu vejo que eu não entendo realmente como é que um país como o nosso, que tem sol todo dia, a gente tem uma deficiência de vitamina D tão prevalente, quer dizer, as pessoas fogem do sol, graças a Deus, quer dizer, eu vou ser um case de estudo, porque eu tomo sol a partir do meio-dia, eu me estampo no sol, não uso filtro solar, ninguém ouviu falar isso, mas vocês vão chegar um dia à conclusão que isso é benefício. Enfim, Não deixa os dermatos ouvirem você. Eu tenho uma pele ótima, eu não uso botox, eu não uso creme, eu não uso nada. E eu acho que a vitamina D solar me mantém saudável o suficiente para eu falar isso. Agora, eu agradeço a vocês, eu agradeço essa oportunidade, eu acho que é um assunto apaixonante. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter... Eu vou voltar, eu queria falar tudo isso para voltar, quer dizer, a evidência. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa história. Não adianta falar que na África, na China, na França, não. Aqui no Brasil temos estudos, eu acho que é estudo com gente de peso. A Marise é magrinha, mas ela é de peso para nos orientar, para nos ensinar. O Dr. Hollick, idem. Então, eu acho que está nascendo aqui um super grupo de estudo aí. Quem se apaixonar pelo assunto também, pula para dentro do carrinho.
Cristina, vai ser um prazer. Eu quero conhecer a tese, a sua aluna e o trabalho dela. Eu acho que vocês, o Renato, está abrindo aí um caminho enorme, que não tem pouca coisa mesmo sobre oftalmo e vitamina D. Então, acho que é uma área a ser descoberta. Né? E tem muita coisa que ninguém sabe, não somos só nós. Não existe dado na literatura, nós temos que fazer os dados. Acho que a Cristina realmente tem razão. Nós temos que criar esses dados e fazer estudos e publicar, porque eu acho que tem muita coisa a ser feita, muita coisa. E esse campo aí na lágrima, para mim, é uma coisa muito interessante. Por que essa concentração é tão alta? Outra coisa, essa absorção pelo colírio. Então, será que realmente, por exemplo, a gente tem muita dificuldade de repor para quem fez bariátrica, porque eles não têm o jejum. Exato. Então, aqui seria uma forma de absorver, desde que não tenha efeito colateral no olho, né? Então, acho que também tem que acompanhar efeito colateral junto para não arrumar uma coisa e atrapalhar a outra, né? Mas eu achei muito interessante. Agradeço muito o convite de estar aqui com vocês e vamos continuar essa conversa daqui para frente. Sim, agora é só e-mail. Foi ótima a aula, obrigado, Cris também, a Lu também, obrigado pela participação, foi ótimo. Então, para quem tiver interesse em fazer pesquisas, o grupo está se formando aqui, vamos em frente. Lembrando, então, que esse vídeo vai ser disponibilizado na internet, né, no YouTube. E semana que vem a gente volta aqui para a terceira aula com o Dr. Orsini, a doutora Marisa conhece bem, o professor Orsini, falando sobre diabetes mellitus, aprofundando um pouco mais conhecimentos e a parte oftalmológica, uma visão um pouco mais ampla do que ele está acostumado. Tá bom? Pessoal, temos que entregar a sala, daqui a pouco tem agora de round. Tchau, gente. Um prazer estar com vocês. Tchau, obrigada. Até segunda. Até. Tchau. Tchau.